Eu tive o privilégio de viver 3 partos bem diferentes, que o primeiro foi cesárea, o segundo foi normal e o terceiro por adoção. No colégio eles perguntam, como é ser adotada? Eu digo, é normal, porque a gente é filho também, né? Porque te encontrei, uma estrela apareceu no meu teto, meu coração se encheu de afeto, é como se abrisse um portão. A mãe deles é minha prima. Ela não podia cuidar, o pai também não queria ter responsabilidade. Eles foram parar na casa dos avós paternos, né? E aí, os avós paternos também já são idosos, não tinha condições de cuidar. E aí eu liguei para minha prima, falei, olha, se você quiser, eu trago os meninos para cá, o Roger e eu, a gente vai cuidar deles. E aí ela falou, não, tudo bem, pode vir. E aí nós fomos lá em Brasília buscar. Aí ela preencheu um documento à mão, né? Foi que o advogado me orientou, que ela preenchesse um documento à mão, falando que estava entregando a guarda dos meninos para mim, por não ter condições de cuidar. Existem certas modalidades para se adotar uma criança, certo? Existem aqueles que se habilitam no cadastro de adoção, adotando crianças constantes do cadastro, ou seja, estranhas à família extensa ou biológica. Existe a adoção direta, que é nos casos de familiares que estão com a criança durante algum tempo e que não possuem vínculo biológico com elas. O processo mais rigoroso previsto em lei é aquele que tem como pressuposto a habilitação dos envolvidos no cadastro de adoção. Inicialmente, os envolvidos, os postulantes à adoção, devem se habilitar no cadastro de adoção. Estando devidamente habilitados, as crianças são entregues a esse casal, ou não necessariamente precisa ser um casal, pode ser a uma pessoa só que esteja habilitada a adotar, são entregues pelo Serviço Técnico da Vara da Infância e Juventude, com uma guarda provisória de 90 dias, é uma chamada guarda precária. Essa guarda precária existe para que os envolvidos, os postulantes, deem entrada no processo de adoção propriamente dito. O juiz, estando tudo ok, verificando os documentos necessários, defere a guarda provisória e fixa o estágio de convivência. Próximo passo é a citação dos genitores. Corre paralelo ao processo de adoção, é o processo de destituição do poder familiar. É realizada uma visita domiciliar pelo Serviço Técnico da Vara da Infância e Juventude, que vão verificar, entre vários outros requisitos, o principal deles é a existência de vínculo de parentalidade e afetividade entre os envolvidos. O processo de adoção, ele foi um pouco difícil, até porque a gente pegou ele não em um lar de adoção, né? Mas alguém deu ele pra gente. Mas foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu com a ajuda de pessoas que foram influentes, que eram amigos, que tinham uma boa influência, e a gente conseguiu. Primeiro eu adotei, depois eu engravidei, assim. Como eu não podia engravidar, né, e eu já tinha essa ideia de adotar, então eu fui primeiro para adoção. No meu coração eu tinha certeza que o João Pedro é meu filho, assim. Eu acho que, assim, a minha responsabilidade com ele é maior ainda do que com a minha filha biológica. O Gabriel é meu xodó desde quando nasceu. Ele foi o primeiro, né, de hoje 4 irmãos, né. E foi sempre aquela questão de aquele carinho desde quando nasce. O primeiro é o xodó, né? E acompanhei todos os passos dele. Ele sempre falou isso, que sempre ele tem 2 pais, mas não 2 pais por mim e o pai dele, mas sim pelo tio Pedro, como até hoje ele chama, tio Pedro e o tio Júnior. O Gabriel entrou na nossa vida aos poucos, né? Que o Júnior é padrinho, além de tio, é padrinho dele. Então a gente teve um contato um pouquinho maior. Após um período um pouco mais pesado, assim, questão da família dele, o estado que ele estava se encontrando, ele decidiu vir morar com a gente. Estamos aí há uns
3 meses juntos já, a nossa família completa. Eu nunca quis ter filhos, né? Aí eu tive um aborto, né? Com 2 anos de casado e deixei essa história de lado. E aí, de repente, acendeu uma luz e aí eu fui tentar pelo um filho biológico, não consegui. Eu sempre falei com meu marido que eu queria adotar uma criança. Antes de adotá-lo, de aparecer, eu já tinha eu tinha habilitação na vara da infância. Então, para fazer essa habilitação, você passa por um processo grande, né? Eles fazem estudos, né? Eles pesquisam a vida da gente, a gente faz um curso. E aí, no curso, é muito esclarecedor. Então, eu já sabia tudo, né? Então, assim, não é uma coisa fácil. O processo de adoção, como todo processo judicial, deve seguir passos que a lei determina. É um pouco burocrático, como todo processo judicial. Então, no caso do processo de adoção, ele é bem rigoroso, tendo em vista que haverá uma penalidade, que é a destituição do poder familiar dos genitores. Para ingressar no cadastro de adoção, é necessário que os postulantes estejam em pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais. Além disso, é necessário que eles não estejam respondendo a nenhum processo criminal, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. Durante o processo de habilitação no cadastro de adoção, eles devem passar por cursos específicos preparatórios à adoção. Além disso, no final, na última fase, eles passam por visita domiciliar para que o serviço técnico da vara averigue a questão da rotina familiar. Eu acho que deveria facilitar para as pessoas que querem realmente adotar. Claro que tem que ter bastante cuidado, né? Eu acho que a rigidez da lei é importante pelo fato que pode ter pessoas que querem adotar e com o passar do tempo, né, não ser aquilo, né, porque você pegar um filho que não é seu é algo bem criterioso mesmo. O processo de adoção é estupidamente demorado. Não sei porquê, não deveria. Lógico que tem as pessoas que preferem uma criança desse jeito, uma criança daquele jeito, então talvez seja por isso também que demore. Acho que deveria ter um acompanhamento junto com a criança adotada. Não precisa ter esse processo todo para você poder ter uma chance lá na frente, talvez ainda, né? É dificuldade maior em querer, assim, dar continuidade à questão de adoção por conta disso. Às vezes as pessoas desistem já até mesmo pela burocracia. E isso é muito difícil, porque você está lidando ali com vidas, com amor, com carinho. E eles olham você como se fosse um monstro, porque você se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo, coisa do tipo. Saber amar, saber deixar alguém te amar, saber amar. O registro civil de qualquer criança só pode ser realizado por seus legítimos pais, sejam biológicos ou adotivos. Registrar a criança de outra pessoa como se sua fosse é crime previsto no Código Penal, é chamado parto suposto. Na prática, existem casos em que pessoas que registraram seus filhos como se fossem seus não são, ou seja, cometeram um crime de parto suposto, que comparecem à Defensoria Pública e desejam adotar essa criança que eles registraram como se fossem seus. Na verdade, eles assumem que cometeram esse crime de ter registrado uma criança como se fosse sua e não é. O juiz vai ouvi-lo sobre os motivos que ensejaram ele a fazer isso, essa pessoa, e nesses casos é possível sim o deferimento do pleito da pessoa que deseja adotar essa criança que foi registrada de uma forma errônea. E as pessoas às vezes estranham, porque agora até não, mas no começo, porque a Andressa
O Alencar chegou com 9 aninhos, a Andressa no ano seguinte com 10, e eu dizia, não, mas é meu filho. Mas eles diziam, mas como assim, né? Tu escondeu eles até agora, mas como? Né? Então, aí é que eu falo a palavra adotivo, senão eles são simplesmente meus filhos. Pra começar, foi uma surpresa. Foi tipo, tava tudo preparado, só faltava eu dizer sim. E aí, tipo, eu falei sim na segunda-feira, na terça-feira eu já tava lá na casa deles. Eu gostei muito, sabe? Porque foi... foi uma surpresa que... Não sei, tipo, eu fiquei emocionada porque eu não imaginei que, tipo, eles fossem... Porque a gente era próximos, mas eu nunca pensei que eles fossem me adotar. Tivemos, sim, dificuldades, né? Não é tudo maravilha, né? Ela tá aí com esse sorrisinho e esse rosto lindo aí, mas às vezes ela é tinhosa. Mas eu digo assim, são dificuldades que os filhos biológicos também trazem às famílias, né? Então nada que a gente não vai trabalhar, né? Nenhum problema que a gente não vai trabalhar, nenhum problema que a gente vai deixar de lado, né? Todos a gente vai conversar, a gente vai solucionar as dificuldades. Sim, eu não vejo muita diferença dos meus amigos que têm os pais biológicos e eu que tenho os pais adotivos, porque tem os mesmos problemas, o mesmo carinho, o mesmo amor. Então, eu acho que não vai mudar muito a vida da pessoa. Assim. Ser pai, pra mim, é uma coisa que... deixar minha vida de lado pra cuidar da vida deles. Ser filha, pra mim, é, tipo, ter um canto onde eu posso ser eu mesma. Que eu posso, tipo, ser carinhosa, confiar... pedir, falar o que tá acontecendo, alguma coisa. Tipo, sempre tem ali o meu porto seguro. E, tipo, Nossa. Não chora, filhada. O processo de adoção passa por um rigoroso procedimento judicial, em que, constatado o vínculo de afetividade entre os envolvidos, não é possível mais ser aquela forma desconstituída. O que acontece? A questão da afetividade e parentalidade que se constituiu entre os envolvidos, na verdade, é muito maior do que um procedimento judicial qualquer. Eu não estou querendo dizer que não é possível recorrer de uma sentença de adoção. É possível? Sim. Mas, verificados os vínculos de afetividade e parentalidade, por mais que os genitores queiram seu filho de volta, não existe mais na prática aquela questão da afetividade entre os envolvidos. Com 10 anos, eu fui morar no abrigo, né? É difícil adotar um adolescente com a idade que eu tava. Como eu tinha 2 irmãos que eram jovens, eu pedi pra ir falar com a juíza, eu abri mão da minha adoção pra ele ser adotado, porque eu sabia que nunca ia dar certo. Durante toda a minha vida eu tive o sonho de ser pai. Eu tinha vontade de ter mais um filho, né? Ser mãe de novo, né? A Vanessa já estava casada, já estava morando em Curitiba. E o Reginaldo não tinha passado por esse processo, né? E eu sabia que ele queria tanto, né? Ele foi um pai maravilhoso, assim, para minha filha, o tempo que ela morou com a gente. Essa criança não vai cair do céu, eu tenho que ir em busca desse meu sonho. Outro dia ele já foi no fórum, pegou a papelada, trouxe. 11 meses depois, o Guilherme veio morar com a gente, né? O nosso primeiro menino. Com 9 anos, eu consegui uma família. Por isso que eu abri a mão de eu ser adotado com eles, porque eles precisavam ser felizes. Por mais que ele quisesse essa felicidade para eles, ia ser muito difícil, né? E a gente respeitava isso dele, né? Eu fui dar um abraço nele e eu disse, eu vou cuidar bem do Guilherme, tá? E a gente vai se ver ainda, a gente vem te visitar. Cada estado possui a sua realidade judiciária. O que acontece aqui no Distrito Federal? Para uma pessoa ser habilitada no cadastro, ou seja, para entrar na fila do cadastro de adoção, isso tem demorado cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Por quê? Porque a demanda de habilitados, de pessoas interessadas em adotar no Distrito Federal é gigantesca. Quando uma pessoa tem o interesse de entrar na fila para adoção, ela escolhe um perfil desejado. Dentro daquele perfil que ela escolheu, a maioria, pela experiência que eu tenho aqui na Vara da Infância, a maioria das pessoas possuem tanto a intenção como a preparação psicológica para adotarem crianças na faixa etária de 0 a 5 anos. Crianças a partir de 6 anos, ou seja, já possuem
já são maiorzinhas, elas possuem uma memória relacionada à família biológica que, por vezes, pode dificultar um pouco o processo de adoção. A preparação psicológica dos postulantes à adoção de crianças um pouco mais velhas, é o que a gente chama de adoção tardia, ela exige dos postulantes uma preparação psicológica diferenciada. Não só dos postulantes, como da criança também que será adotada. Na questão de idade eu queria uma criança recém-nascida. Se tivesse a oportunidade de adotar, eu sempre quis bebezinha recém-nascido que fosse, mas não tão avançada da idade assim, né? Eu sempre tive esse medo, mas sempre tive a vontade de ter o Gabriel pra mim. Eu sempre quis ser o pai dele, assim, então... Dificuldade a gente sempre soube que talvez ia passar, né? Eu sempre tive esse medo de, sei lá fora, como os outros adolescentes reagir com o Gabriel tendo 2 pais, vamos colocar assim, porque já passou do tempo dele passar dias aqui em casa, então o pessoal já sabe que ele tá morando. Eu sempre tive esse carinho, assim, e essa atenção maior em querer adotar. Porque hoje em dia eu penso que os casais, né, homoafetivos, o maior medo é a questão da solidão, de você não ter um filho. Porque ele está convivendo com aquela pessoa, está vendo o que aquela pessoa está fazendo, vai fazer a mesma coisa. Particularmente sou contra, porque acho que família tem que ter mulher e homem. Como é que vai ser o parâmetro de uma criança vendo 2 homens ou 2 mulheres? Porque não existe diferenciação, nem quanto forma de amor, nem quanto à constituição de uma família. Diferentes sexualidades continuam sendo pessoas e continuam sendo uma família. Eles têm direito e eles podem e devem, se eles se sentirem à vontade para isso, se sentirem vontade de formar uma família. Que, inclusive, de acordo com a psicologia que a gente tem agora, no momento, né, a psicologia moderna, ela fala que as famílias são construídas através da afetividade e não dos laços sanguíneos. Então, o que vale é o amor. Se for para uma criança ser bem cuidada, ser cuidada com amor, ser cuidada com carinho, às vezes ela vai ser muito mais bem cuidada do que, às vezes, um casal heterossexual que vai viver em conflitos. A questão de influenciar, até que ponto também é uma influência necessariamente negativa, né? Assim, eu acho que cada ser desenvolve a sua individualidade de acordo com o decorrer da vida e a maioria dos filhos gays tem pai e mãe, homem e mulher, né? Um ensinamento antigo que fala que as crianças que são adotadas são aquelas que são destinadas para você. Se você não gerou uma criança, né, não nasceu biologicamente você, é porque o universo, Deus, a força maior, ela conspirou para que essa criança fosse sua, que você tivesse a responsabilidade sobre essa criança, sobre formar esse ser. E para mim, encaixa muito nisso. Sabe, de que de uma forma ou de outra, eu e o Fábio, a gente ia ter essa responsabilidade de cuidar dessas 2 crianças. Teve um mais recente, que foi na escola também, reunião de pais, né? E o Caio, eu tive que levar o Caio, porque estava separado, enquanto uns tinham aula, outros não. Então eu estava na reunião do Caio, e aí ele saiu para brincar, e uma coleguinha chamou ele para brincar fora da sala, e aí a gente estava dentro da sala, tem o jardim de inverno e a parte da quadra. E aí a coleguinha chamou ele para brincar, e falou assim, peraí que eu vou pedir pro meu pai. Eu acredito que a adoção é como se fosse uma inversão de papel mesmo, né? É de você se colocar no lugar daquela criança. Foi assim que eu entrei nessa situação. Eu acho que o processo de adoção é você ter uma empatia realmente com o próximo, de entender que eles precisam de alguém, né, de um adulto, na verdade, porque a partir do momento que existe o pai e a mãe, nesse caso, que nenhum dos dois quiseram ter responsabilidade sobre as crianças, então eu acho que alguém precisava ter essa responsabilidade. Eu penso que o Pedro foi mais difícil, porque o Pedro ele chegou realmente nessa idade de 14 anos, né? Então para ele foi tudo novo. Então eu meio que tive que apaziguar tudo. Mas o Gabriel foi uma preparação muito natural. Ele veio pra gente, ele não veio por imposição, ele realmente nos adotou, essa foi a verdade. Hoje em dia, por mais que as pessoas apontem o dedo, né, para uma família, no nosso caso, nossa família, eles deveriam não pensar apenas no que é ensinado na igreja, na escola,
escola da vida, digamos assim. Mas em ver que aquilo que está sendo criado é um vínculo de família, é uma educação. E não pensar 2 dias de Dia dos Pais ou cadê Dia das Mães, como é que a criança vai lidar. Eu acho que isso é um processo muito natural. Se você já começa a mostrar para a criança desde pequeno esse tipo de preconceito, vai ser criado preconceitos. Eu acho que hoje em dia as coisas seriam bem mais fáceis. Porque, como eu falei, é lidando com amor, com família, com carinho. E isso não vai ser um homem, praticamente um homem e uma mulher. Vai ser uma família em si, que vai dar para essa criança, independente de quem seja o gênero. Você me viu, você sentiu, você me quis, você olhou pra sua própria criação com olhos de amor e compaixão. Você me quis. O processo de adoção foi o mais caro de todos. E a papelada foi tingida de vermelho.